Agora vamos fazer o cálculo da área para esse exemplo 5. Gente, eu não copiei errado não. A única informação é essa. Ele quer a área limitada por esse intervalo. Vamos fazer a leitura? Aqui ele está pedindo que o y seja maior ou igual a x ao quadrado, então que estiver por cima do x ao quadrado, e y menor ou igual a raiz de x. Então perceba, esquece a inequação, que inicialmente nós temos duas funções, y igual a x ao quadrado, y igual a raiz de x. Tem duas funções, primeiro conselho que eu dou é achar a interseção entre elas para ter valores para x para poder fazer o gráfico. Como que acha a interseção? É só igualar. Interseção entre duas funções você iguala. Como que some com uma raiz? Elevando ao quadrado os dois lados. X ao quadrado dá x à quarta, raiz de x ao quadrado vai dar x. Então, nós vamos resolver a seguinte equação. X ao quadrado, jogo x para o outro lado, igual a zero. Professor, como que faz isso? Percebe que o x aparece nas duas parcelas, ele é um fator comum, então eu vou dividir tudo por x. X à quarta dividido por x é x ao cubo, e x dividido por x vale 1. Um produto é zero quando o primeiro é zero ou o segundo vale zero. Daqui eu tenho que x ao cubo é igual a 1 e o x vale 1. Então, nós temos dois valores de x, quer dizer que essas duas funções se encontram duas vezes. Tá. Agora é só escolher uma das funções para trocar o x. Se eu trocar o x por zero aqui, zero ao quadrado é zero, ou aqui raiz de zero é zero, claro que a resposta tem que ser a mesma. É o primeiro ponto. O 1. 1 ao quadrado é 1, raiz de 1 é 1, esse é o segundo ponto. Então, para poder visualizar a área, nós vamos primeiro marcar esses dois pontos. O ponto 0, 0 e o ponto 1 e 1. Vou fazer até bem grandão para a gente ter uma boa visão. Tá bom? Vamos lá. Agora você vai fazer o gráfico das duas curvas. A primeira é x ao quadrado. Potência maior que 1, o gráfico é paralelo ao eixo y. Esse é o x ao quadrado. Agora nós vamos fazer o gráfico de raiz de x. Raiz de x é o mesmo que x elevado a meio. Meio é menor que 1, então esse gráfico é paralelo ao eixo x. Então eu vou unir esses pontos paralelo ao eixo x. É esse aqui, ó. É fundamental saber isso, porque na hora da montagem da área, hein? Bom, a região já dá para imaginar. Y maior que x ao quadrado. Por cima do x ao quadrado é para cá. Y menor que a raiz, para cá. Então, a área que ele quer é essa daqui. Visualizado a área, vamos calcular. A área vai ser a integral de 0 até 1, entre duas funções. Lembra? A função que está por cima é a preta está por cima da vermelha. Como que eu visualizo isso, professor? Imagina aqui uma seta. Quem estiver na ponta da seta de cima é a função de cima, que no caso é a pretinha, que eu chamo de raiz de x, que é x elevado a meio. Menos a de baixo. Quem está embaixo da seta é a vermelha, que é o x ao quadrado. Pronto. Agora ficou fácil. Vamos integrar. Soma 1 e divide. Meio mais 1 é 3 meios. Divide. Menos x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Variando de 0 a 1. Troca por 1 e troca por 0. Se eu trocar por 1, 1 elevado a qualquer número é 1, 1 vezes 2 terços é 2 terços. 1 ao cubo é 1, 1 sobre 3 é 1 terço. O 0 nem vou trocar, porque 0 elevado a qualquer coisa é 0, vezes qualquer coisa é 0, 0 sobre 3 é 0, vai ficar só esse aqui. E 2 terços menos 1 terço é 1 terço. Então, o mais fácil foi calcular a integral. O importante foi o gráfico e a montagem do cálculo dessa área. Ok?